alegria. Eu imagino que aquele povo, quando eles se reuniam para celebrar o sábado, eles choravam de tanta felicidade. De tanta felicidade, eles choravam. Assim está o povo de Al, assim está a noiva do Cordeiro, alegre, feliz, liberta do sistema religioso e da grande Babilônia. Nós estamos aqui felizes. Não porque é sábado, porque é o dia de sábado, mas porque Yahshua é o nosso sábado. Yahshua é o nosso descanso todos os dias. Ele é maior do que o sábado. Então, irmãos, você pode ter certeza que o sistema religioso já caiu por terra, a grande Babilônia também já caiu por terra. Tudo bem, queridos? Amém. Eu quero levantar um clamor, uma oração. Essa oração eu não gostaria que os irmãos filmassem, porque é particular. Obrigada. Versículo 46. Irmãos, veja bem. Ontem, quem não esteve na reunião, nós falamos sobre a fé de Abraão, sobre a justiça e sobre o Espírito prometido. A fé que nos justifica é a fé de Abraão. Não é a nossa fé individual, que também ela é poderosa e ela é de grande valor. Mas a fé que está imputada como justiça é a fé de Abraão. E essa fé, ela é poderosa para nos selar, para nos justificar e nos fazer um descendente de Abraão. Em Yahshua Mashiach. Esta fé, ela opera em nós através de Yahshua Mashiach. Gálatas capítulo 3, versículo 14 fala: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Yahshua Mashiach. Então tem uma bênção de Abraão. Que bênção é essa? Que bênção é essa? A bênção do Pai. Como assim? É que Abraão é o nosso Pai. Aí tem gente que até hoje não entende o valor dessa fé. Essa fé, ela nos tira dentre os mortos. Ah não, Leomar, não é não. É sim. Gênesis capítulo 22, versículo 12, fala que Abraão ia imolar Isaac. E a sua fé já chegou diante do trono. E o Eterno enviou o anjo, e o anjo do céu bradou dizendo: Abraão, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Yahweh, que tu não negaste o teu único filho. O teu filho, o teu único filho. E a palavra diz que esta fé foi imputada como justiça. Está estabelecido, ninguém pode modificar. Mas quando nós lemos Hebreus capítulo 11, versículo 19, a palavra fala que Abraão recebeu Isaac dentre os mortos, como uma forma simbólica. Mas Isaac morreu? Não. Isaac derramou sangue? Não. Mas como é que fala que ele recebeu Isaac dentre os mortos? Como a palavra fala? E diz que está estabelecida esta fé. E quem estabeleceu? Quem deixou ela imputada? Ninguém pode modificar, ninguém pode alterar. O próprio Eterno. Quem vai dizer que não foi agora? O justo viverá da fé. Correr atrás de bens materiais? Será que é? Fica difícil agora dizer que é, né? Fica difícil, não fica? É danoso, né? É danoso dizer que o justo viverá da fé. É correr atrás de emprego, é correr atrás de portas abertas, é promoção no trabalho, é um bom casamento, uma boa casa, apartamento, carro, tal. Não é nada disso. Essa fé aí é a nossa fé individual, a gente aplica, a gente corre atrás, realiza. E se assim o Eterno quiser. E tem gente que não nasceu para isso. Tem gente que não nasceu para ter bens na vida. Entende? Ainda tem isso ainda. Mas a fé que nos justifica é a fé de Abraão, irmãos. Leia
Leia Gálatas capítulo 3 depois e tudo vai se confirmar. Por meio da fé de Abraão, nós recebemos o espírito da promessa. Nós recebemos o espírito da vida. É o espírito de Yahshua Mashiach. O espírito que geme em nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8, 26 e 27, é o espírito do Filho. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que segundo o Yahweh intercede por nós e por todos os justos. Aquele que sonda os corações é um, sonda o nosso coração, sabe a intenção do Espírito. Onde é que ele está? Dentro do nosso coração. Gálatas 4, versículos 6 e 7, diz: e porque vocês são filhos, Yahweh enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Então ele está gemendo, ele está clamando. Nós somos filhos. O Espírito de Yahshua Mashiach é que está na terra, detendo o iníquo filho da perdição. Quando ele for tirado, aí pronto. Como é que eu sei que é ele que detém? A palavra fala que quando o cordeiro se aparece ali, do meio dos 24 anciões em Apocalipse capítulo 5, ele é o único digno de tomar daquele que está sentado no trono os selos, o livro, e desatar os seus selos. Quando ele abre o primeiro selo, vem um cavalo branco, que representa a falsa paz. Ou seja, o anti-Mashiach foi liberado. Quem liberou? O único que é digno, Yahshua Mashiach. Quando nós lemos, lá tem os 24 anciões, que são comprados da terra, são para fazer o serviço sacerdotal e são reis também. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 ao 6, nesta passagem do 4 ao 6, a gente encontra a palavra dizendo que ele nos comprou com seu sangue, ele nos purificou com seu sangue, ele nos lavou com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes. Então quem foi feito reis e sacerdotes? Homens da terra, seres humanos, não foi anjo. Anjo não foi lavado com sangue. Os anjos que estão com o Eterno já houve o julgamento, já estão lá. Os que não estão com o Eterno já estão aguardando o juízo final. E pelo que eu sei, Yahshua não morreu para lavar eles no sangue de Yahshua. Ele não veio morrer por demônio. Ele veio morrer por seres humanos pecadores, para regenerar, para reconciliar novamente com o Criador. Voltando, e por que esta fé é importante? Que nós estudamos ontem. Estou passando um resumo para que os irmãos, quando o vídeo for lançado, os irmãos possam complementar. Tudo bem? Aí vocês vão entender bem melhor, que é para eu poder entrar no outro estudo hoje. Essa fé, assim como nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe, genéticas e heranças e bênçãos, nós herdamos de Abraão promessas, heranças e bênçãos. Quem herda de quem? O filho que herda do pai e da mãe? Ou é o pai e a mãe que herda do filho? Não. Então como é que eu vou me abençoar com a minha fé? Como é que eu vou ser sepultado, morrer com Yahshua e ressuscitar com ele com a minha própria fé lá no madeiro, se ter a fé de Abraão, que o Eterno está honrando a Abraão? A fé que justifica. É só ler Gálatas capítulo 3. A fé que nos justifica é a fé de Abraão, não é a minha fé individual, nem a sua fé individual. Ela tem poder? Tem. Mas no lugar de Abraão ninguém vai tomar. O Eterno está honrando Abraão. A fé de Abraão. Nós somos literalmente filhos de Abraão, irmãos. Assim como nós somos filhos dos nossos pais, do meu pai, da minha mãe, você, do seu pai, da sua mãe. Você herda. É como se o sangue de Abraão entrasse em nós. Dá para entender? Mas só que como é espiritual, é de maior valor. Mas às vezes a gente não capta, porque é espiritual. É pela fé. O que é isso? É mais do que pelo sangue. É mais do que pelo sangue. Entende? Vocês entenderam a semelhança? É como se nós recebêssemos na nossa veia, vamos dizer, o sangue de Abraão, irmão.
Entende? Então, pela fé, nós somos filhos de Abraão. Por quê? Abraão vai reinar. Por quê? Porque os que são descendentes vão reinar. Por quê? Porque aqui está um grande segredo. O Espírito prometido. E o que é que tem a ver? O Espírito prometido é o Espírito da vida. É o Espírito que dá vida. Como assim? Eu vou ser mais claro. Quando Adão pecou no Éden, na visão espiritual, ele foi expulso do paraíso, o Criador colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. E o homem foi expulso para a terra, lançado na terra de que fora tomada. O diabo também tomou a terra do homem. Só que ali, eles perderam a verdade, que o Criador disse que não era para comer do fruto, que senão ia morrer. A serpente disse, certamente, não morrerás. Eles aceitaram a mentira. Foram após outro. Perderam o nome e perderam o Espírito. Se eles não tivessem desobedecido, eles teriam morrido? Não. Nós teríamos doença? Não. Nós teríamos... nós envelheceríamos? Não. De jeito nenhum. E o que que eles perderam? O Espírito da vida. Eles receberam o Espírito da morte. Romanos capítulo 5, versículo 12 fala que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, por meio do pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ah, mas eu não bebo, eu não fumo, eu sou honesto, eu honro os meus compromissos. Mas você tem a morte dentro de você. O que você precisa é da vida novamente. E essa vida está com Yahshua Mashiach. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Então, quando nós somos emergidos, nós nos revestimos do Mashiach. Nós recebemos o Espírito da promessa. Nós recebemos a vida de novo. Então, seria no caso, Yahshua sendo chamado como o último Adão, Yahshua seria nosso Pai. Só que tem um projeto maior. E ele, por ser um ser divino, cuja origem é o Pai, ele tem que voltar para lá. E ele só veio cumprir uma fase. E deixou a vida dele para nós vivermos. Como assim, Leomar? Eu explico para você. Quando nós somos emergidos, Romanos capítulo 6, nós sepultamos o velho homem, ou seja, o primeiro Adão, que todo mundo no mundo, enquanto não tem Yahshua Mashiach, está no primeiro Adão. Tem que sepultar. Sepultando ele, nós nos revestimos com o último Adão. Quem é o último Adão? Yahshua. Literalmente, mas é um transplante, para ficar bem claro. É um transplante que o Eterno faz. Nos tira do primeiro Adão, irmão. Aquele Adão que pecou no Éden. Ele é sepultado. Tanto que em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, fala que o pai ou a mãe que são crentes, os seus filhos são purificados pelo pai ou pela mãe que é crente, ainda que um dos cônjuges não seja um crente. Por quê? Porque aquele primeiro Adão não tem mais nada a ver com você. Agora é você. Tudo volta a ser como era antes. Ó, o Criador, o Filho, Adão e Eva. Aí entrou a serpente na história. O Criador, o Filho brigando com a serpente, Adão e Eva. Com Yahshua Mashiach, volta a ser tudo ser como era antes. O Criador, Yahshua Mashiach, o cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher. Acabou, irmão. A serpente, ela foi eliminada junto com o primeiro homem, o primeiro Adão, que foi sepultado. Compreende? Aí as pessoas dizem assim, não, eu sou imergido e batizado com a minha fé. Nunca que o Eterno vai te honrar, irmão. E está uma confusão nas redes sociais dizendo que não precisa ser imergido. Que Paulo batizava porque não sabia o que estava fazendo, ainda não tinha revelação. Que Pedro, Filipe, João, Apolo, que sejam os apóstolos, a igreja primitiva batizava porque não sabiam da revelação. É engraçado, agora o Espírito do Eterno atravessou todas as gerações e veio revelar para essa galera agora, justamente nos dias finais, que os apóstolos não sabiam o que eles estavam fazendo. Fala aí para mim. Isso é que é revelação, hein, irmão? É muita cegueira espiritual. Audácia. Que o Eterno
Tenha bondade para com os que são sinceros. Mas os que não são, que levem para bem longe. Então o Eterno está honrando a fé de Abraão. Ah, Abraão é pai da fé, eu tenho fé. Irmão, até bandido tem fé. O bandido, ele trama seu projeto, ele vai lá e efetua, executa. Faz o que tem que fazer com precisão. Ele sabe que vai dar certo. A fé não é invisível? Então, use a sua fé do jeito certo. Só que a fé que está estabelecida é a de Abraão. Por quê? Porque Abraão assume o lugar que seria para Yahshua, como o último Adão. E por meio de Yahshua Mashiach, nós nos tornamos filhos. Aquele Adão é sepultado. Quem entra no lugar? Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach passou a vez para Abraão. Abraão é o nosso pai. Vocês compreendem? Ou está difícil? Os irmãos compreendem? E é literalmente isso que acontece. A fé de Abraão é sobrenatural. Por meio daquela fé, entrou o Espírito da vida. O negócio é tão sério, tão poderoso, que Abraão, antes dele ser circuncidado, ele recebeu a circuncisão só como um sinal do selo que ele já tinha pela fé. Romanos capítulo 4, nós lemos ontem. Ele já tinha este selo pela fé, já estava imputado. Ele creu que Yahweh era poderoso para cumprir o que ele tinha prometido. Que Abraão ia ser pai de alguém gerado dele, e de Sara. E que não seria um filho adotivo. Ele achava que era o servo dele, que ia herdar tudo. Então ele creu, e essa fé foi imputada como justiça. Quando ele foi para sacrificar Isaac, também esta fé foi imputada como justiça. Ele disse: tu não me negaste o teu único filho. O que é isso, não me negaste? Se você me pede essa Bíblia, eu digo não, eu tô negando ou eu estou... Como é? Eu estou negando, né? Como é que faz para eu não negar? Eu tenho que dar. Mas Abraão deu pela fé. Ele deu. Pela fé ele matou Isaac, irmão. Ele ia matar. Se a fé não chega na hora, o anjo não bradava. Ele ia matar Isaac, irmão. Só que a fé dele foi pura, rompeu todas as barreiras espirituais. E ali o Eterno trouxe a vida de novo. E o Eterno está honrando Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Todos estes dessa descendência. Está honrando todos os patriarcas. E Yahshua, ele é o descendente de Davi. Ele é o espírito da promessa. E Yahshua é a porta das ovelhas. E Yahshua, ele é o pastor. Ele é o sumo pastor. Ele é o sacerdote. O sumo sacerdote. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida e a ressurreição. Ele é a pedra principal de esquina. Ele é a rocha. Ele é o centro da profecia, de toda a profecia. Eu me arrepio todo de falar isso. Quem tem Yahshua Mashiach, tem tudo. Agora nós vamos entender essa justiça de Abraão. Tudo bem? Tudo isso para que os irmãos venham entender que nós tivemos um estudo ontem, e isso é só um resumo. Para que os irmãos já fiquem na expectativa que o vídeo vai estar saindo. Irmão, essa história quando eu leio essa parte de Abraão, é uma coisa que sempre foi a parte que mais me emociona da Bíblia. Eu como mãe, como vó. Porque ele caminhou quantos dias para chegar no Monte Moriá, sabendo o que ele tinha que fazer, com o filho do lado. É muito forte. É muita dedicação e entrega ao Yahweh, porque acreditar naquele filho sonhado, desejado, da velhice, era tudo para ele ali naquele momento. E você não sabe, Davor, o filho também. O filho também, no mesmo sentimento do pai, obedeceu. Porque Abraão já tinha aproximadamente uns 117, 118 anos. Abraão tinha. Sim. Se Isaac não obedece, como é que ele ia realizar? Como é que ia acontecer? A palavra diz que é um símbolo. Aí teve um carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaac.
no lugar de Isaac. Tinha que ter um sacrifício ali. O que Isaac fez? Ele obedeceu. Se ele não obedece, Abraão ia ter que correr atrás de Isaac para matar ele? Isso ia ser fé? Não. A fé tinha que ser o quê? Tá aqui, ó, teu filho em teus braços. A criancinha aqui, totalmente indefesa. Ele acreditou em você. Você deitou ele, preparou o holocausto. Confiança. Amor, né? Aí tem gente que não quer obedecer, não quer ser imergido. O mais tremendo, Isaac carregou a sua lenha. Exatamente. Ele não fugiu da promessa, Exatamente. do propósito que tinha. E como é que houve o sacrifício do carneiro no lugar de Isaac? Quando a fé subiu ao céu. Aí Abraão olha para o lado, Gênesis 22, 12, 13. Ele olha para o lado e vê um carneiro preso pelas pontas. E foi lá e ofertou em lugar de seu filho. Então, quando é que o sacrifício do cordeiro de Al vai ter efeito na nossa vida? Quando nós obedecemos o que Isaac fez. O que Isaac fez? Vamos morrer sem derramar sangue, sem sofrer um ferimento. Ah, mas isso vai acontecer? É isso mesmo que acontece? É. Ah não, mas a água não tem poder. Não tem mesmo não, irmão. Se você pegar um pedaço de pau, jogar no lago, numa piscina, seja onde for, na praia, no mar, seja onde for, não vai subir um navio, uma âncora não, seja lá um pedaço de metal, não vai subir. Mas se o Eterno disser que vai acontecer, vai acontecer. Eliseu jogou um pedaço de pau, o machado flutuou e ainda subiu contra a correnteza. Quem conhece essa passagem? Elias pegou sua capa, tocou no Rio Jordão, 2 Reis capítulo 2. O Rio Jordão se abriu. Atravessaram ele e Eliseu. A palavra fala que Elias foi arrebatado, a capa ficou. Eliseu pegou e voltou e tocou no Rio Jordão com a capa. Cadê o ial de Elias? E as águas atenderam. E o milagre aconteceu. O Rio Jordão se abriu. Depois nós podemos ver ainda 2 Reis capítulo 5, Naamã. Quem não conhece a história de Naamã? Naamã, ele era leproso. Ele era um líder de um exército, um centurião, vamos dizer. E ele ficou sabendo do profeta, e ele foi até o profeta. Só que a expectativa dele era do jeito que ele queria. Olha a expectativa dele. Como a gente vai entender esses corações? Veja bem. Ele chega, se apresenta para um rei, e o rei ali que era inimigo, achando que o rei de Naamã estava procurando uma brecha para entrar numa guerra, querendo criar uma demanda. Eliseu ficou sabendo e disse, manda ele vir aqui. Naamã foi lá. Naamã só mandou Geazi, seu servo, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí Naamã ficou revoltado. Nossa, eu pensei que o profeta ia sair para cá, para fora, ia estender as mãos sobre as minhas feridas, minha lepra, ia invocar o seu Criador Todo-Poderoso e eu ia ficar curado. Mas ele manda eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Por acaso, os rios de Damasco não são mais limpos do que todas as águas de Israel? Queria que fosse curado do jeito dele, ele queria que acontecesse conforme a fé dele, sei lá, a ideia dele. Aí vem um dos seus soldados e diz, meu pai, o profeta te pediria qualquer coisa, tu ia fazer. O que custa tu mergulhar? Aí disse que ele foi e mergulhou 7 vezes. Poderia ter sido curado na primeira? Poderia. Mas por que é 7 vezes? Para ser igualzinho a palavra do profeta. Nem mais e nem menos. Quando ele saiu no 7º mergulho, a palavra não diz à toa que está escrito lá. Não é à toa que diz que a pele de Naamã ficou igual a de uma criança. Igual a de um menino.
representando o quê? Um novo nascimento, irmão. Depois Naamã vai para Eliseu com jumentas, com ouro, com bens, e diz: eu quero te dar um presente, aceita o presente do teu servo, aceita o presente do teu servo. Eu pergunto para você, Naamã mudou só por dentro, só por fora? Ele nasceu por dentro e por fora. Ele não continuou mais arrogante. E ele insistiu com Eliseu. E Eliseu disse: eu juro pelo nome do Eterno, que eu não aceitarei nenhum presente teu. Como é que as pessoas dizem que a água não tem poder? Se a água obedece à voz do Criador. Agora lê Isaías capítulo 1, para você ver. A jumenta, o boi, conhece o seu lugar. Vai direitinho para o lugar que tem que ir. E o povo não conhece o Criador. Quem é o povo que conhece o Criador no meio dessa bagunça toda hoje? Eu queria até aproveitar antes de ler, para os irmãos que estão assistindo nossos canais, nossos vídeos, estudos, partes fundamentais que a gente tem que restaurar: o espírito da vida, que Adão e Eva perderam no Éden, o nome, que Adão e Eva perderam no Éden, e a verdadeira instrução que o Criador deu para eles para não comer, e a serpente disse que poderia comer, que era para comer. Então nós restauramos 2 Coríntios capítulo 11, Paulo dizendo assim: ó, eu quero que vocês me suportem na minha loucura, suportem-me porém ainda, porque eu estou com o zelo de vocês, com o zelo do Criador. Porque eu tenho medo que, assim como Eva foi seduzida pela serpente e foi após outro, que não é Yahshua, e foi após outro, que não é o Espírito, e foi após outro, que não é o Evangelho que nós anunciamos a vocês, de alguma forma vocês têm o vosso sentido corrompido e vão após outro, que não seja Yahshua, que não seja o mesmo Espírito, que não seja o Evangelho que nós temos anunciado. Então nós estamos restaurando essas três coisas importantes. Depois nós podemos ir para Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 em diante, aonde Yahshua começa dizendo: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Tendo pouca força guardaste a minha palavra. Olha aí. E não negaste meu nome. Para não negar a palavra, não negar o nome, é porque você tem que estar na mesma direção do Espírito da verdade, do Espírito da vida. E uma das grandes revelações que a gente pode entender é que nós temos que viver o verdadeiro significado do nome da igreja, Filadélfia, que quer dizer? Amor fraternal. Que quer dizer? Amor fraternal. Amor fraternal. Amor entre irmãos. Então, quem não vive o amor entre irmãos, quem não vive em comunhão, quem não vive em unidade, em união, que só provoca divisão, ainda que tenha o nome, ainda que tenha muito conhecimento, mas se traz divisão, não é membro do corpo do Mashiach. Se traz divisão, está tornando os membros do corpo do Mashiach membros de uma meretriz. O que é isso? Imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 6, do 12 em diante, você pode ler, do 15 em diante. Quando chega no 18, Paulo diz: fugir da imoralidade sexual. E o que os 144 mil fizeram? Eles não se contaminaram com mulheres. Então, todo mundo que traz divisão no corpo, que não traz edificação, que não traz unidade, que não apresenta amor, que não se dedica, que não se aplica, é membro da meretriz, escondido no meio do povo do Eterno. Cuidado com grupos de WhatsApp. Eles estão lá no meio, querendo nos denegrir. Cuidado. Para alguém falar mal de mim, irmão, tem que apresentar tanto quanto eu apresento, ou mais. Ou mais.
E outra coisa, hein? Quantidade não é qualidade. Tenham discernimento. Número não significa nada. Os irmãos estão compreendendo o quanto é sério a questão de ser Igreja Filadélfia? Tem gente que está apresentando um monte de coisa, nos combatendo a respeito do nome, mas não traz unidade. Passa o dia inteiro, produzindo vídeos para poder encher, suprir 3, 4 canais, irmão. Irmão, para fazer um vídeo dá trabalho. Imagina você dedicar 3 canais, se dedicar 3, 4 canais. E o que eles colocam lá? Barrinhas de comerciais. É tão chato aquilo ali que tem hora que você até desiste de assistir alguma coisa. Eu no início, né, quando eu estava descobrindo a verdade. Então esse tipo de pessoas, eles ganham com polêmica, eles ganham com divisão. Com divisão, irmão. Quanto mais eles conseguirem provocar uma polêmica, uma divisão, mais visualizações para eles. Mas unidade do corpo, nunca. Eu afirmo sem medo algum, eles não estão preocupados conosco. Eles não nos querem ver bem. São inteligentes, mas usam a inteligência deles para o mal e para tocar na igreja do Mashiach. E vão pagar caro por tocar na futura noiva do Cordeiro, na futura mulher do Cordeiro, vamos dizer. Já pensou? Camarada querer tocar na minha mulher? Eu sou crente, mas vai levar, irmão. Vai levar. O sistema religioso ensina que a gente tem que aguentar calado. Tem ocasiões que você aguenta, mas tem casos que você tem que descer o supapo mesmo. Botar para levar a mãozada por cima da venta para aprender a respeitar. Quanto mais tocar na futura esposa do Mashiach, na noiva do Cordeiro. Vai sofrer, irmão. Quem não provoca, quem não promove unidade, só provoca divisão, vai pagar caríssimo. Vai pagar caríssimo. Porque o mover que está vindo sobre o Brasil não é do homem, é do Espírito. O sistema religioso, a grande Babilônia vai quebrar, irmão. Isso não vem de nós, não. É do Eterno. Quem provocar divisão vai sofrer as consequências. Cuidado com o grupo de WhatsApp. Cuidado com as redes sociais. Cuidado. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Eu falei alto? Não, tá bom? Tá bom, perfeito. Eu quero ler Lucas capítulo 1, versículo 46. Irmão Sandro, eu acho que depois não vai precisar de um estudo fora a parte não. Dá pra pegar tudo aí, né? Sim, tá. Então tá tranquilo, também. Tá ouvindo, né? Tá bom. Lucas capítulo 1, versículo 46 diz assim, irmãos, olha. Então clamou Maria, engrandece minha alma ao Eterno, e o meu espírito se regozija em Yahweh, meu Salvador. Quem é o Salvador? Yahweh. Joel 2,32 diz, e todo aquele que invocar o meu nome naquele dia, será salvo. O que quer dizer o nome de Yahusha? Yahweh? Salvo. E aí, as profecias se ligando. Salmo 91, mais famoso, do 14 ao 16. Como conhecer o meu nome? Livrá-lo-ei e lhe mostrarei abundância de dias, porque conheceu a minha salvação. Quem é o Salvador? Yahusha é o Salvador? É a salvação de Yahweh em ação física nesse mundo. Ele é o Salvador deste mundo. E Yahweh está salvando o povo por meio de seu filho. O provedor da salvação é o próprio Eterno Criador. Então vamos lá. 48. Pois contemplou a insignificância de sua serva, mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Presta atenção, vocês vão entender. O 49. Porque o poderoso realizou maravilhas a meu favor. E poderoso é o seu nome, e a sua benevolência estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele operou poderosamente feitos com seu braço. Dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos,
derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos, os poderosos. Ajudou a seu servo Israel, recordando-se da sua benevolência infinita, a favor de Abraão e a sua descendência, para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados. Ela está lembrando de uma promessa que o Eterno fez a Abraão. Isaac e Auxa estava só no ventre dela. Naquele exato momento, ela tomando posse, ela creu e ela concebeu no ventre dela. Ela recebeu toda a revelação. Vai vendo. Nós vamos agora para aqui ainda em Lucas, cheio do Espírito do Eterno, profetizou: bendito seja Yahvé, o Criador, o Rei de Israel, pois que visitou e redimiu a seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, assim como prometera por meio dos seus profetas desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos, igual Maria estava falando, e das mãos de todos os que nos odeiam. Vai vendo o que Yahvé, o Espírito da vida, está fazendo conosco nos dias de hoje. É a promessa de Abraão se cumprindo, irmão. Só prestar atenção. Só prestar atenção. Está nos tirando de lá, do meio dos nossos inimigos. 72. Para demonstrar sua benevolência aos nossos antepassados e recordar da sua sagrada aliança, o juramento que prestou ao nosso pai, Abraão, o pai de João Batista, profetizando a mesma coisa que Maria, as mesmas palavras na boca dele, que o anjo prometeu a Abraão, lá em Gênesis 22, do versículo 12 em diante. Que agora nós vamos ler. Gênesis 22, do 12 em diante. Então, contra o rapaz, ordenou o anjo: não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Yahvé, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O 14. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé Jireh. O Criador proverá. Por isso até nos dias de hoje se diz: no monte de Yahvé se proverá. Olha o 15, a promessa. O anjo de Yahvé bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único, esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos e te confirmarei uma posteridade, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E tua descendência conquistará as cidades de todos os que se levantarem contra ti. A promessa chegou em Maria. O Eterno está honrando os antepassados, os patriarcas, honrando Abraão. Chegou o tempo dessa promessa. Chegou o tempo dessa promessa. Compreendem? Deu para entender? Claramente, né? Está bem claro. Aí o justo viverá da fé. O que é o justo viver da fé agora? É que nós não estamos debaixo da lei. Até os judeus, se eles não se renderem aí ao Shamashia, eles estão debaixo da lei. O maior orgulho dos judeus é dizer:
somos filhos de Abraão. João Batista feriu foi o orgulho deles, humilhou eles, chamou eles de raça de víboras. Nem todos são raças de víboras, mas João sabia quem era merecedor dessa palavra. Mas João diz assim, ó: produzir frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, somos filhos de Abraão, porque em verdade vos digo que até destas pedras, que somos nós, os gentios, Iau pode suscitar filhos a Abraão. Logo, não é filho de Abraão legítimo quem é de sangue. Não é. Mas quem é da fé é mais do que pelo sangue. Compreende, irmãos? Compreende? Nós vamos continuar a leitura aqui. Tá? O 18. Por intermédio de teus números descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Então retornou Abraão a seus servos e juntos partiram para Beceba, onde passou a habitar. Então veja bem, essa promessa que Zacarias e Maria, cheios do Espírito do Eterno, estavam profetizando, declarando que era a salvação de Al na casa de Davi. Eles estavam proclamando a justiça de Al. O que é a justiça de Al? Vocês sabem o que é a justiça de Al? Os pastores nos ensinaram o que é a justiça de Al? Ensinaram? Ensinaram nada. Eles não sabem. Se sabem, não querem perder tempo com isso. Será que sabe? Tem coisa que o Eterno não revela. Mateus 11, 25. E Alcha fala: louvado sejas tu, eu te engrandeço, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aleluia. Você sabe qual é a justiça de Al? A justiça de Al é que ele tira dos pecadores caídos pessoas para serem filhos de Abraão, para depois herdar o reino e sermos a imagem de Yahshua Mashiach. Assim como Yahshua Mashiach é, na sua essência, nós seremos. Os pastores também falam que é só aqui na terra que nós vamos ser semelhantes a Yahshua. Não, vamos ser semelhante a Yahshua até na sua forma física, se vocês não sabem. Até na sua forma física, se vocês não sabem. Nós seremos seres espirituais. Hebreus 12, 23 em diante, ali mostra que os espíritos aperfeiçoados, os crentes aperfeiçoados, os que são as primícias, os que são igrejas, os que são filhos de Al, estão chegando lá no monte do Eterno. E lá só entra quem é puro de coração e quem tem suas mãos limpas. Salmos 24. Isso. Ninguém vai subir o monte de Al se não for puro de coração e tiver suas mãos limpas. E para isso nós precisamos do justo dentro de nós, o Espírito de Yahshua Mashiach. Vamos ler Mateus 3. Mateus 3. Para a gente entender Mateus 3, versículo 7. E aí a gente já vai entrar para o batismo, tá bom? Mateus, a gente só vai entender se há harmonia em João Batista, em Paulo, em Zacarias, em Maria, com Abraão, com o anjo que levou a promessa do Eterno, a mensagem do Eterno para Abraão. A gente vai ver se há harmonia, se há concordância nos pensamentos, nas palavras deles. Entende? Então, Mateus 3,7 diz assim, irmãos: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura?
Produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Frutos que mostrem, meu irmão, frutos que mostrem o vosso arrependimento, mudança de vida, que mostra o seu compromisso. Frutos. Conserte a sua vida daqui para frente. Tudo que tiver para consertar, conserta, não esquece. O seu negócio é você com o eterno. Até no dia que você for encarar 7 palmos de barro por cima do seu corpo, eu duvido, por mais que tu tenha um parente que te ame, se ele quer ir junto contigo. Então tudo que você fizer, faça para o eterno, porque só pode ter 2 pessoas lá, naquela hora. O espírito da vida ou o espírito da morte. O que nós fizer aqui é lá, vamos prestar conta lá. Então esquece meus defeitos, minhas opiniões, minha forma de pensar e tudo que você fizer. Faça para o eterno. Faça para o eterno. Produzir frutos que mostrem o vosso arrependimento, o seu compromisso, a mudança de vida, a sua fé em Yahshua Mashiach. A sua fé no eterno. Tudo bem, irmãos? O versículo 8. Produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. 9. Não presumais de vós mesmos dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Ial pode suscitar filhos a Abraão, pode gerar filhos a Abraão. Ué, mas o trabalho de João não era gerar filhos para Abraão? Ele não já tinha filhos de Abraão, ele estava chamando de raça de víbora? Como é que fica? Aí você diz, então, eu não quero ser filho de Abraão. Você vai ser filho de Abraão, mas pela fé. Porque aqueles lá eram filhos de Abraão do sangue. Nós somos pela fé. É mais do que pelo sangue. O que é a justiça de Ial? É isso. O que é a justiça de Ial? É destruir, eliminar a transgressão e a morte e o pecado. Essa é a justiça de Ial. E essa justiça nunca vai vir da lei. Essa justiça, ela só vem por meio da fé. Mas não é a fé individual, é a fé de Abraão. Leia Gálatas capítulo 3. Essa justiça, ela vem por meio da fé de Abraão. E essa fé está onde? Em Yahshua Mashiach. Então, a gente observa aqui que João está na mesma e muito firme na direção do eterno. Na direção do eterno. Que Ial pode suscitar até mesmo destas pedras filhos de Abraão. Então não é só os judeus. Pode esquecer. E outra, se eles não aceitarem a circuncisão do Mashiach, com essa circuncisão isso aí, meu amigo, isso aí não vale mais. Nem a circuncisão e nem a incircuncisão é nada diante da circuncisão do Mashiach. Vamos continuar lendo para os irmãos verem que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento, como disse no versículo 8, porque aqui no 10 diz assim, ó, olha aqui, irmão, ó, agora é definitivo, é aqui, é hoje, é agora, não é depois não, é agora. João diz, ó, o machado já está posto à raiz das árvores, bem na raiz, presta atenção. O machado está posto à raiz das árvores. Você está vendo a raiz das árvores? Você está vendo? Está lá embaixo, né? Ele está chamando nós de árvores, seres humanos, homens, mulheres, de árvores. Você está vendo alguma raiz aqui? Espiritual. O machado está posto lá. Presta atenção. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Ele traz a pá na sua mão e separará o trigo da palha,
recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo, que jamais se apaga. Aí ele batiza com o Espírito e com fogo. Leomar, eu quero fazer a imersão, mas eu tenho essas complicações na minha vida. Dá tempo para resolver? Eu analiso a situação. Ó, dá tempo para resolver. Tem um irmão que mora ali, você tem condição de ir lá. Ou paga o irmão para vir aqui. Ou se une com outro irmão, um faz a imersão do outro. Mas arruma a sua vida para você não dever nada. As leis que regem esta sociedade, a sociedade não deva nada para ninguém. Quando nós cumprimos a lei, nós não devemos nada para esse mundo. Nós não devemos nada para este mundo. Então, se eu estou de passagem, e aqui é um lugar de difícil acesso, alguém mora lá no interior, não vai vir ninguém, e a pessoa, ela não está casada, e ela pode depois arrumar sua vida, eu faço um compromisso com ela. Isso aqui, ó, o machado está posto aí, a raiz da árvore. Vamos firmar um compromisso hoje? Vamos. Vou fazer sua imersão. Mas se você não procurar regularizar sua vida, você vai estar invalidando, porque você tem que produzir fruto que mostre o seu arrependimento e o seu compromisso. Aleluia. Então fica mansinho, baixa a bola e arruma a sua vida, porque é melhor para você. Não é para mim não, que eu não sou juiz de ninguém. Vê se eu vou perder meu irmão. É cada loucura que entra na cabeça das pessoas, é porque vocês não sabem. Vê se eu tenho tempo para ser juiz de alguém, irmão. Vê se eu tenho tempo para ser juiz de alguém. Vê se eu tenho esse tipo de sentimento no meu coração. Vê se eu me alegro com esse tipo de coisa. Tem gente que diz que eu quero ser juiz das pessoas. Eu estou instruindo, rapaz. Eu estou instruindo. Então nós vemos que a justiça de Yahweh é fazer filhos para Abraão. Por quê? A pessoa é justificada e os filhos da promessa são justificados. Logo, a imersão de Yahshua Mashiach, de João já estava valendo. Já estava valendo. Só que o Espírito só veio em Atos 2. Mas quando a promessa se cumpre? Mateus 27, de 51 em diante. Quando houve trevas, da hora sexta à hora nona. Ele deu um brado dizendo, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Tremeu-se a terra. Venderam-se as pedras do templo, rasgou o véu de alto a baixo. A palavra diz que foi tão forte, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, que é manifestada esta promessa, esse tempo do favor, da promessa do Eterno, na pessoa de Yahshua Mashiach, agora nesses últimos dias, quando ele veio. Porque ele não só destruiu a morte, mas fez resplandecer a vida e a imortalidade. Essa é a justiça de Yahweh. Destruir aquilo que o diabo veio fazer por meio do seu próprio filho. Então, eu faço a imersão de um irmão, dependendo dessas situações que a gente deve analisar. Eu faço, mas dali para frente é ele e o Eterno. Mas eu deixo bem clarinho para a pessoa. A minha vontade é de fazer a imersão de todo mundo. Mas eu tenho que deixar claro, eu não sou criança não, irmão. Ah não, fazer a imersão, vamos fazer. Não. Eu estudei, irmão, foi para passar aquilo que foi roubado de mim, que eu quero dividir com os irmãos. Tem irmãos que ficam dentro das denominações, que ouvem nas nossas reuniões, aí diz assim, meu pai amado, minha esposa é uma delas. 25 anos eu nunca entendi essa palavra. Você acha que eu vou brincar, perder meu tempo? Eu faço a imersão na maior boa vontade, mas eu quero deixar tudo bem claro para os irmãos. Tudo bem claro. Nada de prostituição, nada de fornicação. Se você já está junto, case-se. Vai casar no civil. Ah não, mas a lei permite, irmão Leomar, que uma pessoa que vive há 10 anos, ela já prova que está casado. Então traz o documento e deixa eu ver. Vai lá na justiça, no cartório, e diz assim, ó, eu vivo há 10 anos com minha mulher, tenho filhos, eu quero meu documento de casamento. Pega lá e traz aqui. Que lei injusta é essa? Que dá esse direito para quem vive há 10 anos junto
mas não dá o direito para quem vive há uma semana ou 2 semanas junto. Qual a diferença? Agora a diferença do civil, não. Depende de você. É aqui que o Eterno quer. A sua decisão, o seu compromisso com ele. Então eu oriento bem direitinho, irmão, bem direitinho. 1 Coríntios capítulo 7, leia lá. Romanos capítulo 7, leia lá. Lucas capítulo, Mateus capítulo 19, Marcos 10, Mateus 5. Gálatas 5,17 também é uma palavra boa. Leia lá, para você buscar orientação de casamento. Aí você vai entender o que é casamento, o que é fornicação, o que é prostituição. Vai lá, irmãos, vai lá. Entende? Então, voltando para a palavra, João está na direção do Eterno. Na direção, no mesmo comportamento de foco na promessa de Abraão, como Zacarias, que era o pai dele, como também Maria. Só que Paulo também, nós vimos isso ontem. Vimos ou não vimos? Nós vimos isso ontem. Então, se Paulo está em conformidade com a profecia de Gênesis 22, da promessa, junto com Maria, João e Zacarias, e ele fazia a imersão, e aí as pessoas, camarada, disse que os apóstolos faziam a imersão porque eles ainda não tinham a revelação. Olha a coisa, que não tinha revelação, irmão. Rapaz, chega a dar medo dessas revelações, desse espírito aí que ele disse que é da revelação dele, né? Tá. Vamos ler Lucas 7, 29, 30, para a gente ver o que Yahshua vai falar, o que Lucas escreve ali. Vamos ler? Lucas 7, vou deixar um pouquinho aqui, ó. Porquanto, deixa eu ver aqui, Lucas 7, 29, tá aqui. E todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvirem as palavras de Yahshua, reconheceram que o caminho de Yahweh era justo, se submeteram ao batismo de João. Se submeteram ao batismo de João. E o que é que tem mais? O que é que tem mais? É isso aqui, no 30. No 30. Entretanto, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Yahweh para eles próprios e não se dispuseram a serem emergidos por ele. Tem alguma versão que fala diferente? O que fala aí no 30? Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Yahweh para eles. E aí? Qual é o plano de Yahweh? Fazer filhos para Abraão. Já estava valendo. E o pessoal só fica na questão, batismo. Não olha a justiça de Yahweh, não olha a promessa feita a Abraão, não olha a fé de Abraão, não olha o propósito, o plano do Eterno acontecendo. E João Batista dizendo, ó, vocês são filhos da serpente. E Yahweh pode suscitar dessas pedras aqui, ó, filhos de Abraão. Mas o Espírito só vem ter o efeito de entrar neles e selá-lo para a promessa quando Yahshua sobe aos céus. E lá em Atos 2, ele dizendo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Qual é o poder? O Espírito de Yahshua Mashiach. Gravem bem isso, o Espírito de Yahshua Mashiach. Quem tem Yahshua Mashiach tem a árvore da vida, que Adão e Eva perderam. Quem tem Yahshua Mashiach tem a vida e a ressurreição. Quem tem Yahshua Mashiach é descendente de Abraão. Quem tem Yahshua Mashiach vai reinar. Vai reinar. E Yahshua Mashiach reinou algum dia? Ele reina onde? Nos nossos corações. O reino está onde? Dentro de cada um de nós. Quem tem Yahshua Mashiach tem tudo. Tem o reino, tem o selo. E os selados, meu. Os únicos que vão ser livres são os selados. Os únicos que herdarão só os selados. Muitos serão salvos.
é uma outra questão. Agora o selo é uma outra questão totalmente diferente. E se aprofundar mais ainda, é que vai fazer diferença de galardões entre crente e outro. Paulo entendeu isso muito bem, ele era salvo, mas ele andava desesperadamente correndo atrás de uma coroa. 1 Coríntios 9, 24, vamos lá. 1 Coríntios 9, 24. Primeiro aos Coríntios 9, 24. Lê aqui, irmão. Lê aí. Lê com voz bonita. Calma, meu amigo. Vai. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Continua. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre em alvo, não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você tem coragem de abandonar tudo desse mundo? Esmurrar sua carne, abater ela, humilhar ela, rejeitar as propostas do mundo, as concupiscências deste mundo, da carne? É o que Paulo fazia. Ele esmurrava o corpo dele. Não existe forma melhor do que esmurrar seu próprio corpo. Mas o pessoal quer fazer as coisas do seu jeito e diz assim: não, irmão, eu tenho fé. É? Paulo já era salvo e estava correndo atrás da coroa da justiça. Lá no final ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, não desviou, irmão. Foi filho de Abraão até o final. E agora só aguarda a coroa da justiça. A coroa da justiça, que não vem da lei, vem da fé de Abraão. Aí você diz: ah, Leão, mas é difícil isso, é difícil mesmo. Mas você sabe onde é que isso aqui estava valendo? Você sabe onde é que estava valendo isso aqui, irmão? Mateus 11, 12. Lê, irmão Clodó, irmão Reinaldo. Lê. Mateus 11, 12. Lê aqui, 11, 12. Vê aí. Vê se está em concordância. Mateus 11. Lê a 11. Mateus 11, 11, 12. Vai. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora. O reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Aonde é que tem que tomar o reino? Desde João Batista, irmão. Desde João Batista. Você já tem que se esforçar para tomar o reino. E o que é que João Batista diz? Até destas pedras Ial pode suscitar filhos a Abraão. A justiça de Ial já estava operando. A palavra diz, lá em Lucas 7, 29, que todo o povo, até os publicanos, proclamavam a justiça de Ial, recebendo a imersão de João. Ah, não, o batismo de João é para arrependimento. O batismo de Ial é no Espírito do Fogo. Aí fica só nessa. Fala-me da fé de Abraão. Fala-me da fé de Abraão. É a única fé que justifica o justo. Aonde é que a gente recebe essa fé? Uma linguagem boa que eu gosto de usar. Onde é que a gente recebe a nova genética? Gostou? A nova genética aí? Aonde é que a gente herda a nova genética do nosso pai? Aonde? Na imersão, irmão. Quem recebe Yahshua Mashiach, recebe a genética de Abraão. Quem recebe Yahshua Mashiach por meio da imersão está proclamando a justiça do Eterno, está sepultando o velho homem com a natureza caída, pecaminosa, com a morte, com a transgressão e com o pecado. Está claro para você a imersão, irmão? Ah não, mas aquele ladrão na cruz, ele nunca batizou e foi salvo.
Você acha que eu tenho acesso para ir para uma prisão? Se eu tiver, eu vou. Preso não tem privilégio. Preso não tem privilégio. A interpretação disso aí é que existem pessoas em outros países, em outros estados, ou bem longe no interior, não tem condições de buscar a imersão. Está preso, irmão. Iau é justo. Ele foi salvo, foi para o paraíso. Só que ele não trouxe instrução. E essas pessoas estão se apoiando na instrução do ladrão. Não sei que instrução ele trouxe. Mas 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que não tinha nele a ousadia de se exaltar, mas que ele ia passar as revelações e as instruções que ele tinha recebido. E ele diz, eu conheço um homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. E esse tal homem foi arrebatado ao terceiro céu. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. E esse homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, foi ao paraíso. O paraíso é no terceiro céu. O ladrão foi lá, mas não trouxe nada. Leia Gálatas capítulo 1, do versículo 1 ao 13. Ele diz, olha, o evangelho que eu recebi, não recebi de homem algum. Recebi do Machia, do ressurreto, por sinal. Eu pergunto para você, será se houve a necessidade, assim como o Eterno na antiguidade, levantar profetas, e ao Machia levantar alguém, como o Eterno levantava, levantar alguém como Yahshua levantou Paulo? Já pensou se não fosse Paulo com essas revelações? Como é que ia estar o negócio hoje? Todo mundo na doutrina do ladrão. E o que é que a doutrina do ladrão dá? Male male, male male, a salvação, que foi o que ele conseguiu. Male male, a salvação. Male male, a salvação. Ele conseguiu. Mas ele não trouxe promessa, não sabe se ele levou promessa, se ele é um filho de Abraão para herdar promessa. Pode ser filho do Eterno salvo, mas herdeiro da promessa é outra coisa. Galardões é outra coisa. Ser rei, sacerdote é outra coisa. Tem gente que só vai ser salvo male male, na marra, pela bondade do Eterno vai ser salvo. Mas a ignorância, a arrogância é tão grande. Rapaz, chega, eu fico mal de ver pessoas falando as coisas com sentimento. Assim que você olha, você vê que a pessoa ela está fazendo de maldade. E ainda nos ataca. Ainda nos ataca. Engraçado que não fazem nada, viu? Não se reúne, não mostra comunhão, não mostra unidade. Corrompe, distorce tudo. E diz que nós estamos errados, mas não mostra comunhão, não mostra unidade, não mostra nada. Por quê? Porque eles não sabem o que é que eles têm. Quer dizer, eles não têm e têm medo de mostrar o que eles têm. Eu não tenho medo. Eu estou andando por vários estados do Brasil. Eu sei quem eu sirvo. Tem algumas pessoas aqui que eu vi por WhatsApp. Mas pessoalmente, ninguém. Eu estou aqui sozinho. Ou eu vi no YouTube, ou no WhatsApp. Eu estou aqui. Quem é que me justifica? Vê se vocês já ouviram alguma coisa assim, por aí. Não estou me exaltando não, estou falando para vocês verem, vocês. O Eterno está conosco. E Yahshua Mashiach se revelou para nós. Vamos nos abraçar, nos fortalecer, socorrer nossos irmãos. Outra coisa, nós estamos fazendo uma obra de socorro, socorrendo pessoas, famílias necessitadas. Se você não sabe, eles estão nos acusando, mas nós estamos mostrando a nossa fé individual, que não é a fé de Abraão, é a nossa fé, por meio das nossas obras. Essas obras não nos justificam, não. Nem a minha fé me justifica. A fé que me justifica é a fé de Abraão em Yahshua Mashiach, que eu consigo ela. Por meio de Yahshua Mashiach. Eu conheço muito bem, sei o que é que eu estou falando. Mas mostrem as obras de vocês, mostrem as obras deles.
Agora, só que eu não faço nada sozinho. O que acontece aqui e acontece em algum outro estado, em alguma outra cidade, é o resultado daquilo que você crê e se posiciona para fazer. E assim, cada um dos irmãos. Cada um dos irmãos. Tudo bem, queridos? Quando um membro é exaltado, todos os membros é exaltado com ele. Quando um membro sofre, todos os membros sofrem juntos. Nós sofremos demais. Sofremos demais. E ela olhou para nós e disse, agora eu vou exaltar os membros, um por um. Nós precisamos nos unir e deixar o Eterno exaltar o nome dele na nossa vida. Quem pode impedir a obra do Eterno? Quem? Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3, 6. Vamos continuar. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Vamos continuar. Os irmãos estão entendendo? Está entendendo, tá? Então vamos lá. Versículo 6 diz assim: considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu. Esse crer aqui é fé, tá, irmãos? Considerai o exemplo de Abraão. Ele creu. Esse creu aqui é fé. Considerai o exemplo de Abraão. Ele creu em Yahweh e isso lhe foi creditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente... Vem cá. Chega aqui. Vamos mais para perto. Chega bem para perto. Tá bom. Gálatas 3, 6, eu li, vou ler o 7. Estejais certos, portanto, que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. Estejais certo, portanto, que os que são da fé, precisamente estes são filhos de Abraão. Estejais certo, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. Vamos estudar essa fé aqui. Vamos estudar essa fé. Os irmãos conseguem ver? Estejais certos, portanto, que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. Então ali em João Batista já estava levantando filhos de Abraão. Por quê? Fica aí mesmo, tá? Porque eles decidiram naquela hora ali. O Espírito ainda não podia vir. Mas a nossa posição nós devemos tomar. E eles aplicaram a fé no Cordeiro que João falava. Ó, aquele que vem após mim é maior do que eu. E eles creram, irmão. Abandonaram foi a lei. A coisa mais difícil que tem é uma pessoa abandonar a lei. Para eles é sagrado. Eles rejeitaram a lei e acreditaram no que João Batista estava falando. Com efeito, já era justiça operando. Já era a fé de Abraão operando. Quando Yahshua cumpriu a lei, no madeiro, no espírito dele vem corrigindo tudo. A palavra diz, lá em Mateus 27, de 51 em diante, que foi tão tremendo esse acontecimento, que as pedras fenderam-se, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de pessoas justas reviveram e saíram entrando na cidade. E muitas pessoas viram seus corpos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10 fala: e é manifestado agora pela aparição de nosso Salvador Yahshua Mashiach. Ele não só destruiu a morte, mas fez resplandecer a vida e a imortalidade. Ele arregaçou com tudo. 1 Coríntios 15, lá para o versículo 55, 56, fala assim: cadê a morte? A tua vitória. Cadê o inferno? A tua vitória. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a luta. Cadê a vitória? Aí quando você vai para o primeiro versículo, 1, 2 e 3 e 4 de Romanos capítulo 8, diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Yahshua Mashiach.
que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Yahshua Mashiach, me livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne do pecado, e ao enviou o seu filho na semelhança humana da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 4. Para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que temos o Espírito e não andamos segundo a carne. Mateus 5, 17, ele diz: não cuideis que vim destruir a lei. Eu não vim destruir, eu vim cumprir a lei e os profetas. Versículo 18. Enquanto houver céus e terra, nem o i, nem o tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Existe céu, existe terra, até o fim. A lei ainda está de pé. O único que consegue cumprir ela é Yahshua. Ele foi lá, nos resgatou da maldição da lei. Aí ele tem direito agora nesse mundo. E aí Paulo diz: não vivo mais eu, mas Yahshua Mashiach vive em mim. Aquele primeiro Adão, ó, quem vive hoje aqui é a vida de Yahshua Mashiach, que está em mim. Amém. Portanto, as justas exigências da lei se cumprem em nós, que andamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Aí os pastores ensinam que a pessoa tem que andar no Espírito dela, ó, jejuar, orar, ó, no Espírito dela. Jamais, jamais. É o Espírito de Yahshua Mashiach. Voltando para Gálatas aqui, versículo 8, diz assim, não saiam daí, tá, irmão? Estou finalizando. E as Escrituras, prevendo que Yahweh iria justificar os não-judeus, Pela fé anunciou. como é que é filho de Abraão? Pela fé, né? Então, João Batista estava suscitando ou não filhos a Abraão naquela hora ali? Estava. Então vai vendo, já era a fé de Abraão em ação, e já era a justiça. Vou ler aqui o 8 de novo. E a Escritura, prevendo que Yahweh iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas. O evangelho que hoje nós vivemos, as boas novas, com antecedência. Anunciou a Abraão: por teu intermédio todas as nações serão abençoadas por meio de Abraão. Como é que você vai dizer que você vai ser abençoado? Com a sua própria fé. Hã? E tem muita gente querendo tomar o lugar de Abraão. O mesmo que Satanás fez, tomou o lugar de Adão. E tem muita gente agora querendo tomar o lugar de Abraão. Fica atento, irmão, com o negócio de imersão, viu? Com estudo de imersão, fique atento. Aí, no 9 diz assim, desse modo o quê? 9. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, o homem que realmente creu. Homem que realmente teve fé. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito: maldito tudo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. E, portanto, evidente que diante de Deus, ninguém... desculpa, está escrito Deus ali, Tá. de Yahweh. Ninguém é 11, capaz... E, portanto... 11, E, portanto, evidente que diante de Yahweh, ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, o justo é uma pessoa justificada. Ninguém será justificado pela lei. É justificado por onde? Vai vendo a justiça, que as pessoas não sabem o que é a justiça de Yahweh. E vai vendo a fé de Abraão, que as pessoas não têm noção da fé de Abraão. Não é brincadeira não, o negócio é sério. Agora lê para nós aqui o 12. A lei não é fundamentada na fé. Espera aí. Josué não viveu do tempo da lei? A lei não veio com Moisés, Josué veio depois de Moisés. Josué teve fé, que ele fez o sol e a terra parar. Derrubou, fez o sol e a lua parar. Derribou os muros de Jericó. Tinha fé, tinha ou não tinha? Sim. E hoje acha alguém assim? Não. Então, a fé não é da lei, mas ele tinha fé. Essa fé que ele está falando não é a nossa fé individual. Essa fé é a fé de Abraão. Aí quando nós lemos aqui o 12, olha.
A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. Foi o Machia quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Leia o 14. Leia. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Yahshua Mashiach, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. O Espírito vem por onde? Pela fé. Pela fé. E a bênção de Abraão? Para que a bênção de Abraão. Para que a bênção de Abraão. Como é que está escrito? Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Yahshua Mashiach, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito. O Espírito da promessa. Quem é o Espírito da promessa? Yahshua Mashiach. Ele está conosco. Yahshua geme dentro de nós. Romanos 8, 26 e 27. Com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que segundo o Yahweh intercede por nós e por todos os justos. O Espírito de Yahshua Mashiach tem que estar dentro da pessoa, irmão. Como é que isso acontece? Quando nós sepultamos o velho homem, quando nós declaramos que nós vamos sepultar. Você entende que há necessidade de sepultar o velho homem agora? Que a imersão é coisa séria? Adão nasceu de quantos anos? É engraçado isso. Adão nasceu de um dia. Com aparência de 30 a 31 anos. Com base em quê? No último Adão. Yahshua é o último Adão. Yahshua começou seu ministério com 30 anos. Eu não posso ir além das escrituras, eu só posso me basear com ela. Então a aparência do primeiro Adão era dos seus 30 anos, quando ele foi feito. Quando é que Yahshua foi imergido nas águas por João Batista? 30 anos. E o que representa ser imergido? A terra, a criação, é uma mulher com dores de parto. O Criador representa o homem. E Adão é o filho da sua criação, o primeiro. Adão é o filho da sua criação, nesse plano aqui. Ele caiu. João Batista fez o quê? O que João Batista fez que foi maior do que Eliseu? O que João Batista fez que foi maior do que Elias? O que João Batista fez que foi maior do que Noé? O que João Batista fez que foi maior do que Moisés? Ele fez um Gênesis, irmão. Ele tirou Adão das águas de novo. Por quê? Porque o Criador fez uma profecia. Gênesis 3,15. Quando ele estabelece algumas sentenças para o homem e para a mulher. E para a serpente ele diz: da mulher vai vir um que vai esmagar a tua cabeça. Se ele destruísse todo mundo e fizesse tudo de novo, ele ia ficar como um mentiroso. Mas ele zela pela palavra dele para cumprir. Ele pediu para Noé construir uma arca. Noé construiu. Ele pegou e afogou a terra todinha de novo. Depois tirou a terra das águas de novo. Olha o Gênesis de novo. Entendeu? Só que ele não destruiu a vida. Deixou Noé ali e depois deu continuidade. Como se não bastasse, colocou os casais de cada animal também lá. É um Gênesis. Só que de uma outra forma. Quando o Yahshua entra nas águas, ele sai. João Batista ali está representando Yahshua, lá no primeiro Gênesis. Quando Yahshua pegou do pó da terra e fez o primeiro Adão. Yahshua dizia como queria e Yahshua estava ali fazendo. E ele estava ali efetuando a obra do Criador. Então João Batista fez o quê? Que ele é maior do que todos os profetas. Fez o quê? Você tem ideia do que é o novo nascimento? Do que é o Gênesis de novo? Quando nós somos emergidos, irmão, é aquilo que Yahshua falou para Nicodemos em João capítulo 3. Não te admires de eu te haver dito que necessário é nascer de novo. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nem tudo que está em João é corrupção. Nem tudo que está em João é corrupção.
É bastante corrompido, mas nem tudo é corrupção. Tudo bem, queridos? Nós temos que ligar coisas espirituais com espirituais. Como diz 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 11 em diante. E a mente do homem que discerne todas as coisas, por ninguém é discernido, ninguém entende ele, ninguém aceita, ninguém sofre demais. O homem espiritual sofre demais. Você quer ver o bem, você se apaixona, você quer dar aquilo. Aí tem pessoas que recebem por um tempo e começam a lhe atacar, lhe perseguir. Porque não entende, não teve paciência, não parou assim, deixa eu ver onde. Será que eu que estou errando? E tem essas situações, a carne fala mais alto. Porque não consegue focar no eterno, só foca no homem, não foca no eterno. Então eu falo, irmão, foca no eterno. Se você focar no eterno, ele vai dar para você. Ouça isso que eu estou falando, irmão. Eu era uma pessoa que eu sempre fui de buscar a Bíblia. Pregar nas denominações, eu preguei umas 3 ou 4 vezes. Os pastores não me davam oportunidade não, meu. Como é que eu Dava não. Não tinha como dar. Mas quando eu ia falar, as pessoas gostavam. E eu procurava usar um pouco de sabedoria para poder finalizar a mensagem e não ofendê-los, não deixar eles muito constrangidos. E eu nunca fui de negócio de estar com um abracinho com pessoa que eu não gosto. Para eu abraçar e dar a mão, então eu gosto da pessoa mesmo. Então eles vinham com aquele negócio, eu não gosto daquilo lá, aquela bajulação. Antes de você pegar o microfone para você falar, o nosso irmão Leomar veio não sei da onde, ele é cantor, e até, nossa, vamos ouvir o nosso pregador da nossa noite. Eu não gosto disso. Tem que ser bem simples, reto, direto. Inclusive, eu já participei muitos anos de igreja, né? Eu era obreira, aquela função toda, vivia. É muita idolatria para homem, é muita glória para homem. Inclusive, ó, sempre eu tive questionamento que é muito superficial. A igreja é superficial. Tipo assim, hoje que nós estamos tendo explicação, eu duvido que a gente tenha visto o batismo dessa forma. Eu nunca vi, porque nunca foi explicado nada. Só que tu é obrigado a se batizar para ser salvo. Tu aceita Jesus e tem que ser batizado e deu. Agora, a profundidade disso... A salvação é uma outra coisa, né? Mas é o que eles pregam, né? Estou falando da superficialidade. Porque e outra dependendo das situações, tem pessoas que não vão ser imergidas. Dependendo das situações. E serão salvas. O ladrão do madeiro é um exemplo para isso. Entende? Mas é o que eles pregam pra gente, né? E outra coisa que eu acho assim, ó, que quando tinha os cultos, eram sempre as mesmas... Era sempre as mesmas coisas. Tu ia um dia, outro dia era sempre entra lá tal, outro livro tal. Era só aquilo, eles não se aprofundavam, eles não buscavam. Não. Então vamos lá. Então, queridos, se você buscar do eterno, ele vai dar para você. Vai. Por quê? Para você estar aqui, primeira coisa, o Espírito moveu seu coração. Se você der mais espaço para ele, mais espaço ele vai dar para você. Entende? Eu quero que você leia aqui, irmã, do 23. 23? Aqui. Aqui. Do 23 em diante. Até o 4? Do 23 em diante, até aqui. Leia. Tá. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado. Desculpa. 23. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei. Nela, aprimorados até que a fé que haveria de vir... Aprisionados. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei. Nela, aprisionados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou o nosso tutor, a fim de nos conduzir a Yahshua, para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. A fé nos justifica? Justifica. Até que a fé que haveria de se manifestar, estávamos todos presos, debaixo da lei, aprisionados por ela. Então é a minha fé individual? Não. Não, né? Não. Mas o pessoal não fala que o justo vai viver da fé, que ele pode abrir porta de emprego, de comprar carro novo. Mas não é essa fé que importa. A fé de Abraão é que nos justifica, o negócio é sério. Sim. Continua aqui. Agora, 24.
Desse modo, a lei se tornou o nosso tutor, a fim de nos conduzir a Yahshua, para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. 25. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor, Debaixo da lei. da lei. 26. Porquanto todos vós sois filhos de Ial, por meio da fé que tendes em Yahshua Mashiach. Pronto, peraí. A minha fé em Yahshua Mashiach me faz filho de Ial. A minha fé tem que estar onde? Ial. Em Yahshua. Por meio da minha fé em Yahshua Mashiach, eu recebo a fé de Abraão, que me justifica. A minha fé não pode passar na frente da fé de Abraão. Para com isso. Está claro ou não está? Tá claro. Então a minha fé está em Yahshua Mashiach, me faz filho dele. E o que que fala no 27? Pois todos quanto Yahshua fosse batizados, de Mashiach vós revestides. Tá, peraí. Atos capítulo 2. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. 27 diz: pois todos quantos no Mashiach fostes emergidos, do Mashiach vos revestistes. Foi revestido do poder. E o 28? Não há judeu em grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois em Mashiach. Sois um. Um em Mashiach. 29. E se sois de Mashiach, então sois descendentes de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Tá. Leia o 6 e o 7 do 4. 6 e o 7. E porquanto sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho. Porque sois filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu és mais escravo? Tu não és mais escravo. Tu não és mais escravo. Mas filho, e sendo filho, é igualmente pleno herdeiro do decreto de Ial. Tá. Eu vou ler para os irmãos esses 4 versículos. Esses 5 versículos aqui, ó. 27. Pois todos quantos no Mashiach fostes emergidos, do Mashiach fostes revestidos. Não há judeu, não há grego, ou seja, não há circuncisão. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Yahshua Mashiach. E se sois do Mashiach, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. O Gálatas 4, 6 e 7. E por que sois filhos? Ial enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama Abba, que quer dizer Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Ial. Alguém pode louvar o Eterno por causa disso? É decreto de Ial. Não brinquem com a imersão. Quando você for fazer a imersão de alguém, deixe a pessoa estar bem preparada e decidida. Porque eu creio que hoje você está bem esclarecido sobre a imersão. Que o mais importante é a pessoa que está sendo emergida. Não esquece. É a pessoa que está sendo emergida. Então o seu compromisso hoje da imersão muda de vida, irmão. Muda de vida. Procurem se reunir em casa, ler, estudar, mudem seus hábitos, suas atitudes, aquilo que não agrada ao Eterno, que você vê que não vai te acrescentar nada, que não vai te trazer a presença do Eterno, você tira da sua família, tira do seu meio, tira dos seus lábios e se prepara, irmão, porque o Eterno está nos dando todo esse conhecimento esses últimos dias, não é à toa. Tudo bem, queridos? Nós batemos palmas ainda, tá, irmão? Yahweh seja sempre louvado. Yahweh seja sempre louvado. Assim seja. Tudo bem, querido? Eu finalizo. Irmã Cássia, seja emergida em
Yahshua Mashiach. Aleluia! Glória! Aleluia! Ô Ronaldo, seja investido em Yahshua Mashiach. Aí agora, não, e aí Oi, ao Criador dos céus, agora, em nome de Yahshua Mashiach, Deus poderoso, ô pai, aqui, ó Pai, para que o Espírito de Yahshua Mashiach venha sobre ele e nele permaneça. quanto vai? Que Yahshua seja sempre louvado. Aleluia! Irmã Viviane, seja investida em Yahshua Mashiach. Aleluia! Pai amado, querido Yahshua eterno, Criador dos céus e da terra, apresentamos aqui através desse serviço da direção à vida da irmã Viviane, ó Pai, e que agora que o Espírito de Yahshua Mashiach venha sobre ela, e ela permaneça para sempre, que Yahshua seja sempre louvado. Seja! Irmão Alex, seja imergido em Yahshua Mashiach. Seja! Aleluia! Ó Pai, que o Espírito de Yahshua Mashiach, Filho, venha sobre a vida do irmão Alex e nele permaneça para sempre. E que Yahshua seja sempre louvado. Assim Seja! Aleluia. Irmão Roberto, seja imergido em Yahshua Mashiach. Aleluia. Aleluia! Pai amado, querido Yahshua do céu, apresentando para Deus o irmão Roberto na oração, Pai, e que agora o Espírito que fala para a vida, o Espírito de teu Filho Yahshua Mashiach, esteja nele e nele permaneça para sempre. Que Yahshua seja sempre louvado. Seja.
seja imergido em Yahshua Mashiach. Aleluia! Que o Espírito de Yahshua Mashiach, teu Filho, Criador, venha sobre a vida do irmão Hugo e nele permaneça para sempre. Que Yahshua seja sempre louvado. Aleluia! Seja imergido em Yahshua Mashiach. Aleluia! Vai ficar legal, bem de perto mesmo, olha lá. Eu vejo um povo cheio de amor, pois segue os passos do seu Salvador. Yahshua, oh, 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 Yahshua. Sempre obediente, estudando sua palavra, nunca se confunde, segue firme a caminhada. Yahshua, oh, 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 Yahshua. Nem a morte, nem a dor, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Yahweh que está em Yahshua. Este amor é tão grande, nada pode se comparar. Como grande é o Criador, quão grande é o seu amor. Nem a morte, nem a dor, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Yahweh que está em Yahshua. Aleluia. Assim seja, aleluia. Aleluia. Louvado seja o Papai sempre. Todos. Nem a morte, nem a dor, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Yahweh que está em Yahshua. Este amor é tão grande, nada pode se comparar. Solta a voz. Como grande é o Criador, quão grande é o seu amor. Nem a morte, nem a dor, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Yahweh que está em Yahshua, que está em Yahshua. Vejo um povo cheio de amor, pois segue os passos do seu Salvador. Yahshua, oh, 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 Yahshua. Sempre obediente, estudando a sua palavra, nunca se confunde, segue firme a caminhada. Yahshua, oh, 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 Yahshua. Assim seja em Yahweh dos exércitos. Como um
toda angústia levou em um instante. Tudo voltou ao seu lugar, eu voltei a sonhar em um instante. Eu abri minha porta para Yahshua entrar, ele trouxe as novas para me salvar. Ele vai me levar ao Pai, ele já tomou a direção, em direção ao amor. Yahweh é o amor, Yahshua é o filho do amor. Água a jorrar, é o seu amor a transbordar em um instante. Ao abrir minha porta para Yahshua entrar, ele trouxe as novas para me salvar. Ele vai me levar ao Pai, ele já tomou a direção, em direção ao amor. Yahweh é o amor, Yahshua é filho do amor. História começou. Nunca mais eu estarei só, pois ele vive e reina em mim. Uma nova história começou. Eu abri minha porta, como água, é o seu amor a transbordar em um instante. Tudo volta ao seu lugar, então volte a sonhar em um instante. Abra tua porta, abra tua porta, deixa Yahshua entrar. Ele tem as novas para te salvar. Ele vai te levar ao Pai, deixa ele ser tua direção, em direção ao amor. Yahweh é o amor, Yahshua é o filho do amor. Nunca mais você estará só. Nunca
Entenda o som da voz. O tempo já chegou e ao já espera a hora da noiva subir, ou ela vai subir. E ao já espera a hora da noiva subir, o mundo vai parar. É o casamento do rei. Ao abrir os portais do céu, a noiva entrará, ou ela entrará. Ao abrir o portal do céu, a noiva entrará. Noiva tão linda, noiva tão bela, tão pura, resplandecerá. Guardaste a coroa, guardaste a honra do rei, e ao agora vai reinar, e com ele o varão vencedor. Guardaste a coroa, e como fortaleza tu és, e ao convoca os fiéis para o reinado de amor. Oh, aleluia! Louvado seja todo-poderoso e aos exércitos soberanos. Seja. Aleluia! O mundo vai parar. É o casamento do rei. Ao abrir o portal do céu, a noiva entrará, ou ela entrará. Ao abrir o portal do céu, a noiva entrará. Noiva tão bela, noiva tão bela, tão pura, resplandecerá.
guardaste a coroa, com fortaleza tu és, e Alcha convoca os fiéis para o reinado de amor. Aleluia.